Quando cheguei em casa do meu turno de 12 horas, minha esposa disse: "Este chiqueiro é vergonhoso. O que você faz o dia todo?" Ela estava parada na sala de estar com luzes no cabelo recém-feitas, que custaram $300 e unhas que custaram outros 100, segurando sacolas de compras da sua quarta ida ao shopping nesta semana, enquanto apontava para uma única xícara que eu havia deixado na mesa de centro antes do meu turno das 5. "Rebeca, acabei de trabalhar 12 horas no armazém. Você ficou em casa o dia todo." Ela riu e sentou-se no sofá que comprou no mês passado por $4.000 e que não podíamos pagar. "Estive ocupada também, o salão levou 4 horas, essas luzes não aparecem sozinhas. Depois almocei com a Britney e fomos às compras, estou exausta." Ela tirou os sapatos de grife que custavam mais do que eu ganhava em uma semana. "Você foi às compras de novo? Os cartões de crédito estão estourados." Ela revirou os olhos. "Eu precisava de roupas novas de ginástica. Como vou me manter atraente pra você se não tiver roupas esportivas adequadas?" Ela não tinha malhado uma única vez desde que comprou a bicicleta Peloton de $800 que agora servia de cabideiro. "Rebeca, a louça está acumulada, a roupa não é lavada há 2 semanas. O banheiro está criando vida." Ela se levantou com raiva. "Então limpe, você mora aqui também, porque o trabalho doméstico é sempre minha função." Ela não tinha emprego há 3 anos. "Porque eu trabalho 60 horas por semana pra pagar suas compras. E você fica em casa o dia todo sem fazer nada." Ela arfou como se eu tivesse lhe dado um tapa. "Nada? Eu me cuido. Você sabe quanto trabalho dá pra ficar tão bonita assim? Só a rotina de cuidados com a pele leva 2 horas." Ela passava 2 horas aplicando cremes que custavam mais que nossas compras de mercado. "Depois dos cuidados com a pele, tenho que planejar meu look, checar as redes sociais, marcar horários, manter amizades. Não tenho tempo para tarefas domésticas." Ela disse isso estando desempregada, vivendo do meu salário. "Suas amigas são todas esposas desempregadas que passam o dia fazendo compras." Ela ficou na defensiva. "Não somos desempregadas, somos donas de casa focadas em autocuidado e bem-estar. Nenhuma delas cuidava da casa. Elas criavam dívidas no cartão de crédito." "Que casa você está cuidando? A casa está imunda. Comemos comida pronta há 6 meses porque você não cozinha." Ela pegou o celular. "Cozinhar é antiquado. Mulheres modernas pedem comida, isso apoia os restaurantes locais." Apoiando restaurantes que não podíamos pagar enquanto ela comprava ingredientes que apodreciam na nossa geladeira porque ela não sabia cozinhar, encontrei comida mofada de 2 meses atrás, na gaveta de legumes. Ela deu de ombros. "Então jogue fora, porque isso é problema meu." Tudo era problema dela porque ela criava, mas se recusava a resolver. "Rebeca, eu saio às 5 da manhã e chego às 19 horas. Quando exatamente devo limpar?" Ela tinha uma resposta pronta. "Fins de semana, outros maridos conseguem manter as casas limpas enquanto trabalham. Outros maridos tinham esposas que contribuíam com algo. Esses maridos têm parceiras que ajudam. Você passa os fins de semana no spa." Ela ficou brava. "Autocuidado não é egoísmo. Meu terapeuta diz que preciso me priorizar." O terapeuta dela, a quem ela pagava 200 por hora, validava sua preguiça. "Seu terapeuta também diz que você tem ansiedade em relação ao trabalho, mas parece estar bem fazendo compras." Ela começou a chorar. "Você não entende a pressão que sofro. Ter que parecer perfeita o tempo todo, acompanhar as expectativas sociais é exaustivo. A única expectativa era que ela contribuísse com algo para o nosso casamento. Estou pedindo pra você lavar um prato, talvez passar o aspirador uma vez por mês." Ela se jogou no sofá dramaticamente. "Isso é abuso emocional. Esperar que eu seja sua empregada enquanto lido com minha saúde mental." A saúde mental dela impedia o trabalho doméstico, nunca as compras. "E a minha saúde mental? Trabalhando até morrer enquanto você reclama da casa que não limpa." Ela parou de chorar imediatamente. "Isso é diferente, homens não têm a mesma complexidade emocional. Vocês só vão trabalhar e desligam o cérebro." Eu levantava caixas o dia todo, calculando quantas precisava levantar para pagar as compras mais recentes dela. "Chega, Rebeca! Limpe a casa ou vá embora." Ela riu. "Ir embora? Esta casa é minha também. Propriedade comum. Eu fico com metade de tudo. Metade da dívida que ela criou. Então você pode ficar com metade do trabalho doméstico." Ela se levantou furiosa. "Tudo bem, vou te mostrar como o trabalho doméstico é difícil. Vou limpar amanhã e você vai ver por que não consigo fazer isso regularmente." No dia seguinte, cheguei em casa e a encontrei no sofá chorando novamente. "Tentei limpar, mas quebrei uma unha, olha." Ela me mostrou uma manicure de $150 levemente lascada. "Essa é sua desculpa? Uma unha lascada?" Ela assentiu seriamente. "É traumático, além disso, os produtos químicos de limpeza podem danificar minha pele. Tenho pele sensível." A pele dela sobrevivia a peelings químicos e tratamentos com ácido em spas. "Então use luvas." Ela pareceu enojada. "Luvas de borracha como uma serviçal? Acho que não." Naquela noite, parei na loja e comprei produtos de limpeza. Na manhã seguinte, em vez de ir trabalhar, liguei dizendo que estava doente pela primeira vez em 5 anos. Rebeca saiu às 9 para seu horário no cabeleireiro que levaria o dia todo. Limpei tudo, cada prato, cada superfície, cada peça de roupa, a casa ficou impecável. Então eu empacotei as coisas dela. Comecei pelo armário dela porque era onde morava a maior parte do prejuízo. Vestidos de grife com etiquetas ainda presas estavam pendurados, ao lado de blusas que ela usou uma vez para uma foto. Tirei cada cabide e dobrei as roupas em caixas de papelão que peguei no armazém. Uma blusa de seda que custou $200 foi para a mesma caixa que leggings de ginástica nas quais ela nunca suou. Cada item me lembrava de uma discussão que tivemos sobre dinheiro. Fechei a primeira caixa com fita adesiva e senti algo se soltar no meu peito. O quarto levou 3 horas porque ela tinha muita coisa. Sapatos encheram 6 caixas sozinhos. Encontrei recibos na gaveta do criado mudo, mostrando compras da semana passada, mesmo ela sabendo que os cartões estavam estourados. Ao meio-dia, eu tinha empacotado 10 caixas e a casa parecia maior de alguma forma. Movi-me mais rápido depois do almoço e terminei o banheiro em menos de 1 hora. Todos aqueles cremes e soros caros foram para uma banheira de plástico. A sala de estar foi a última, e empilhei tudo perto da porta da frente, onde ela veria imediatamente. 23 caixas no total, mais a banheira de produtos de beleza. Sentei no sofá e esperei. Rebeca entrou pela porta às 18h15 com sacolas de compras em ambas as mãos e o cabelo recém-pintado. Ela parou quando viu as caixas e as sacolas escorregaram de seus dedos. Ela olhou para a pilha sem se mover.
ou falar pelo que pareceu uma eternidade. Então ela gritou tão alto que pensei que os vizinhos chamariam a polícia. Ela disse que eu não podia simplesmente expulsá-la de sua própria casa e exigiu saber o que eu pensava que estava fazendo. Permaneci sentado no sofá e mantive minha voz calma quando lhe disse que ela tinha duas escolhas. Ela poderia começar a contribuir igualmente com o trabalho doméstico e as finanças, começando imediatamente, ou ela poderia se mudar até o final da semana. Ela me chamou de abusador e disse que eu a estava forçando a ir para as ruas como se ela fosse uma sem-teto. Ela puxou o telefone e disse que contaria a todos que tipo de monstro eu realmente era. Não discuti nem me defendi, porque não havia mais nada a dizer que já não tivéssemos dito 100 vezes. Rebecca correu para o quarto e bateu a porta com força suficiente para fazer chacoalhar os quadros na parede. Ouvi a voz dela através da porta falando rápido e com raiva com alguém ao telefone. Em 40 minutos, um carro parou do lado de fora e sua amiga Chelsea veio até a porta sem bater. Ela me olhou feio, como se eu tivesse cometido um crime, e foi direto para o quarto. As vozes delas ecoavam pela casa enquanto eu fazia meu jantar pela primeira vez em 6 meses. Fiz ovos mexidos e torradas e comi na mesa da cozinha em silêncio. Elas conversaram por horas sobre que marido terrível eu era e como eu tinha pego Rebecca de surpresa sem aviso. Lavei meu prato e fui assistir televisão enquanto elas continuavam conversando. Por volta das 23 horas, Chelsea saiu e me disse que eu deveria ter vergonha de mim mesmo. Assenti e não disse nada, porque discutir com ela não mudaria nada. Chelsea finalmente foi embora depois da meia-noite e a casa ficou quieta. Eu estava meio adormecido no sofá quando Rebecca saiu do quarto carregando 2 malas. Ela tinha trocado de roupa para calças de moletom e seu rosto estava vermelho de chorar. Ela disse que ficaria com Chelsea temporariamente, mas que este casamento não tinha acabado e eu não conseguiria me livrar dela tão facilmente. Ela pegou seu estojo de maquiagem e algumas roupas das caixas, mas deixou todo o resto empilhado perto da porta. Ela me disse que eu me arrependeria disso e que ela garantiria que todos soubessem o que eu tinha feito com ela. Então ela saiu, e a casa ficou silenciosa pela primeira vez em 3 anos. Tranquei a porta atrás dela e dormi melhor do que em meses, mesmo sabendo que o amanhã seria mais difícil. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão Johnny antes do meu turno começar. Ele atendeu no segundo toque e contei a ele tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Ele ouviu sem interromper e quando terminei, disse que eu deveria ter feito isso há 2 anos. Ele me disse que Rebecca estava se aproveitando de mim desde que largou o emprego e todos na família podiam ver isso, exceto eu. Ele se ofereceu para me ajudar a descobrir os próximos passos e me deu o nome de uma advogada de divórcio que seu amigo tinha usado. Anotei o número e agradeci por não me julgar. Ele disse que não havia nada para julgar porque eu finalmente tinha me defendido, e isso exigia coragem. Conversamos por mais 10 minutos antes que eu tivesse que sair para o trabalho, e ele me fez prometer ligar para a advogada hoje. Usei meu horário de almoço para ligar para o supervisor do armazém e solicitar um dia pessoal. Ele aprovou sem fazer perguntas porque eu nunca tinha ligado avisando que estava doente ou tirado folga em 5 anos. Dirigi direto para o escritório da advogada depois que meu turno terminou. Danielle trabalhava em um pequeno prédio no centro da cidade e sua recepcionista me levou a uma sala de conferências com uma longa mesa. Danielle entrou 5 minutos depois carregando um bloco legal amarelo e sentou-se à minha frente. Ela tinha cabelos grisalhos e olhos penetrantes e me pediu para explicar minha situação desde o início. Contei a ela sobre o desemprego de Rebecca, os hábitos de consumo e a recusa em fazer tarefas domésticas. Mostrei a ela extratos de cartão de crédito no meu telefone que remontavam a 3 anos. Ela tomou notas enquanto eu falava e não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ela disse que o desemprego de Rebecca, na verdade, funcionava a meu favor em relação à divisão de bens, porque ela não havia contribuído para a renda familiar. Danielle me disse para documentar tudo antes de arquivarmos qualquer papel. Ela queria registros da dívida que Rebecca criou e sua recusa em trabalhar ou fazer tarefas domésticas e os padrões de gastos. Percebi que tinha extratos de cartão de crédito de 3 anos que contavam a história toda. Ela disse para imprimi-los e destacar as compras que eram claramente gastos pessoais de Rebecca. Ela também me disse para anotar incidentes específicos em que Rebecca se recusou a fazer tarefas domésticas ou reclamou de ser solicitada a contribuir. Tomei notas no meu telefone enquanto ela falava e me senti aliviado por alguém finalmente entender o que eu estava enfrentando. Marcamos outra reunião para a próxima semana. E ela disse para não me comunicar com Rebecca, exceto por mensagem de texto, para que tudo ficasse documentado. Saí do escritório dela sentindo que tinha tomado a decisão certa pela primeira vez em anos. Naquela noite, espalhei extratos de cartão de crédito na mesa da cozinha e comecei a analisá-los linha por linha. Cada extrato mostrava compras de lojas que Rebecca amava e restaurantes que ela queria experimentar a salões que ela visitava semanalmente. Destaquei as cobranças em amarelo e as somei mês a mês. No primeiro ano de desemprego, ela gastou 18 mil. O segundo ano foi 26 mil. O terceiro ano foi 36 mil e continuava contando. Senti-me mal vendo os números escritos porque era dinheiro real que eu tinha ganhado levantando caixas em um armazém. 80 mil em 3 anos enquanto ela não contribuía com nada para a renda familiar e reclamava que eu não a valorizava. Imprimi tudo e coloquei em uma pasta para a Danielle e tentei não pensar em todas as coisas que poderíamos ter feito com aquele dinheiro se Rebecca tivesse apenas conseguido um emprego. Meu telefone vibrou por volta das 9 e o nome de Rebecca apareceu na tela. A mensagem dizia que eu precisava pedir desculpas e deixá-la voltar para casa imediatamente. Não respondi porque Danielle me disse para manter a comunicação mínima. Rebecca enviou outra mensagem 5 minutos depois, perguntando se eu a estava ignorando. Depois outra dizendo que não podia acreditar que eu estava sendo tão cruel. As mensagens continuaram chegando a cada poucos minutos e iam de raiva a tristeza e ameaças. Ela disse que eu estava destruindo nosso casamento por nada e que todos ficariam do lado dela quando ouvissem a verdade. Ela disse que seu terapeuta concordava que eu estava sendo emocionalmente abusivo ao forçá-la a sair. Ela disse que tiraria tudo de mim no divórcio e que eu me arrependeria de ter cruzado o caminho dela. Quando fui para a cama, ela tinha enviado 15 mensagens e eu não tinha respondido a nenhuma delas. Coloquei meu telefone no silencioso e adormeci, sabendo que o amanhã traria mais do mesmo.
mas pelo menos eu tinha finalmente dado o primeiro passo para recuperar minha vida. Na manhã seguinte, no armazém, fiz os movimentos de escanear caixas e carregar paletes, mas minha mente continuava repassando o dia anterior. Carlos passou pelo meu posto 2 vezes antes de parar e cruzar os braços. Ele me observou perder um escaneamento e ter que refazê-lo. Você está bem? Assenti e continuei trabalhando. Ele não se moveu. Tem certeza? Porque você trabalha aqui há 4 anos e nunca vi você perder um escaneamento. Coloquei o scanner na mesa e olhei para ele. Passando por algumas coisas em casa. Ele assentiu lentamente e gesticulou em direção ao escritório dele. Tire 5 minutos. Eu o segui até a pequena sala que cheirava a café e papelão. Ele sentou na beirada da mesa e esperou. Estou me separando da minha esposa. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Ele não pareceu surpreso. Quanto tempo vocês estão casados? 6 anos. Ela não trabalha há 3 e não faz nada em casa. Finalmente disse para ela sair. Carlos esfregou o queixo. Passei por algo semelhante cerca de 5 anos atrás. Minha ex gastava dinheiro como água e agia como se eu fosse o problema por notar. Senti algo se soltar no meu peito sabendo que outra pessoa entendia. Isso vem crescendo há anos, mas finalmente atingi meu limite. Ele tirou um cartão de visita da gaveta da mesa e me entregou. Este é um conselheiro de crédito. Cara legal. Ele vai te ajudar a resolver a bagunça financeira antes que piore. Peguei o cartão e coloquei no bolso. Obrigado. Carlos se levantou. Além disso, temos horas extras disponíveis se você precisar de dinheiro extra para taxas legais. O quanto você quiser. Agradeci novamente e voltei para o meu posto sentindo que talvez eu não estivesse completamente sozinho nisso. O intervalo para o almoço chegou ao meio-dia e sentei no meu carro comendo o sanduíche que tinha preparado naquela manhã. Meu telefone mostrava 3 novas mensagens de texto de Rebecca, mas as ignorei. Alguém bateu na minha janela e olhei para cima para ver Ryan da doca de carregamento. Abri a janela. Ei, cara, tem alguém na entrada principal perguntando por você. Meu estômago embrulhou. Quem? Ele fez uma careta. Sua esposa, eu acho. Ela está chorando muito. Saí do carro e caminhei em direção à frente do prédio. Rebecca estava perto do portão de segurança vestindo calças de moletom e um dos meus moletons velhos com o cabelo em um coque bagunçado. O rosto dela estava vermelho e manchado. Ela me viu e começou a chorar mais forte. Por favor, apenas fale comigo. O segurança parecia desconfortável. Caminhei mais perto, mas fiquei do meu lado do portão. O que você está fazendo aqui, Rebecca? Ela limpou o nariz com a manga. Você não responde minhas mensagens. Eu tinha que te ver. Vários dos meus colegas de trabalho tinham se reunido perto da baía de carregamento assistindo. Estou no trabalho. Você não pode simplesmente aparecer aqui. Ela estendeu a mão através do portão em minha direção. Me desculpe, ok? Vou melhorar. Vou limpar a casa e cozinhar e tudo. Só me deixe voltar para casa. Dei um passo para trás da mão dela. É tarde demais para isso. Ela soluçou mais alto e o segurança mudou o peso do corpo. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu preciso de você. Ryan apareceu ao meu lado e falou baixo. Ei, cara. Se ela continuar fazendo isso, você pode querer pensar em uma ordem de restrição. Rebecca o ouviu e transformou o choro em raiva. Quem diabos é você? Ryan a ignorou e olhou para mim. Só estou dizendo. Isso não é normal. Assenti e me virei para Rebecca. Volte para a casa da Chelsea. Vamos conversar através de advogados. Ela gritou que eu estava arruinando a vida dela e o segurança pediu para ela sair. Ela finalmente foi embora, ainda chorando, e entrou no carro de Chelsea, que estava estacionado na rua. Voltei ao trabalho, mas não consegui me concentrar pelo resto do dia. Naquela noite, dirigi até o endereço no cartão que Carlos me deu. O conselheiro de crédito trabalhava em um pequeno escritório acima de um local de preparação de impostos. O nome dele estava na porta em letras douradas desbotadas. Bati e uma voz me disse para entrar. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados em uma corrente. Você deve ser a indicação do armazém. Carlos ligou antes. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Sim, preciso de ajuda para resolver minha situação de dívida. Ele puxou um bloco legal amarelo. Me conte tudo. Passei 1 hora revisando nossas finanças enquanto ele tomava notas. Ele perguntou sobre os hábitos de consumo de Rebecca e nossa renda e os cartões de crédito. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e assobiou. Você está com os 45 mil reais em dívidas. Quase tudo dos últimos 3 anos com base nessas datas. Ouvir o número em voz alta fez minhas mãos tremerem. Posso consertar isso? Ele assentiu. Sim, mas vai levar tempo. A primeira coisa é que você precisa parar qualquer novo gasto. Corte os cartões. Segundo, fazemos um plano de pagamento começando com as taxas de juros mais altas. Ele me guiou por um orçamento que me deixaria livre de dívidas em 4 anos se eu me mantivesse disciplinado. Isso pressupõe que sua esposa não adicione mais dívidas. Contei a ele sobre a separação e ele fez uma anotação. Bom, isso vai ajudar. Assim que o divórcio for finalizado, os gastos dela não são mais problema seu. Marcamos outra reunião para o mês seguinte e saí sentindo que tinha um caminho a seguir, mesmo que fosse longo. 2 dias depois, Danielle ligou e disse que havia entrado com os papéis da separação. Rebecca será notificada no endereço que você me deu, a casa da Chelsea. Eu estava em casa, limpando a cozinha quando ela ligou. Quanto tempo até ela recebê-los? Danielle remexeu papéis do lado dela. O oficial de justiça vai esta tarde. Espere uma reação. A reação veio 3 horas depois. Meu telefone tocou e o nome de Rebecca apareceu. Quase não atendi, mas Danielle disse para documentar tudo. Alô? Rebecca estava gritando tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Você está realmente fazendo isso? Você entrou com os papéis? Mantive minha voz calma. Sim. Estamos separados. Ela me chamou de todos os nomes que conseguia pensar. Você está arruinando minha vida. Vou garantir que você perca tudo no divórcio. A casa, o carro, tudo. Deixei ela gritar até ficar sem fôlego. Você acabou? Ela começou a chorar de novo. Como você pode ser tão frio? Você não se importa nem um pouco comigo? Eu me importava. Ou pelo menos costumava me importar, mas estava cansado demais para continuar tentando. Adeus, Rebecca. Desliguei e ela ligou de volta imediatamente. Mandei para o correio de voz. Ela ligou mais 6 vezes antes de finalmente parar. Naquela noite, dormi a noite toda pela primeira vez em meses. O colchão de ar que comprei na loja de descontos rangia toda vez que eu me movia, mas eu não me importava. Rebecca tinha levado a cama cara durante sua primeira viagem de volta para pegar roupas, e eu não ia comprar outra enquanto me afogava em dívidas. Acordei às 5 sem despertador e olhei ao redor do quarto.
A casa estava completamente silenciosa, sem sons da rotina matinal de Rebecca, ou ela vendo vídeos no telefone ou reclamando de estar cansada. Levantei e fiz café na cozinha limpa. Cada superfície permaneceu exatamente como eu a deixei. Nenhuma louça apareceu durante a noite. Nenhuma sacola de compras se materializou no sofá. Comi o café da manhã na mesa e lavei meu prato imediatamente depois. O simples ato de manter a ordem parecia melhor do que qualquer coisa tinha parecido em anos. Saí para o trabalho e cheguei em casa naquela noite para encontrar tudo ainda limpo. Era assim que a normalidade parecia. 3 dias após a separação, meu telefone tocou de um número que eu não reconhecia. Atendi e a voz de uma mulher perguntou se eu era o marido de Rebecca. Quem fala? Ela se identificou como terapeuta de Rebecca. Meu maxilar se contraiu. Você não deveria estar me ligando diretamente. Ela usou sua voz de terapia, toda calma e compreensiva. Estou preocupada com Rebecca. Ela está experimentando ansiedade severa devido à separação. Ela precisa de apoio agora, não de abandono. Caminhei até a cozinha e servi água. Ela precisa assumir a responsabilidade por suas ações. A terapeuta suspirou. A ansiedade é uma condição real. Rebecca luta com mudanças e pressão. Forçá-la a sair de casa desencadeou uma crise. Segurei o copo com mais força. Ela não lutava com ansiedade quando fazia compras 4 vezes por semana. A voz da terapeuta ficou mais firme. Isso não é justo. A terapia de compras é um mecanismo de enfrentamento. Ri sem humor. Um mecanismo de enfrentamento que nos colocou em 45 mil reais em dívidas. Ela começou a responder, mas eu a interrompi. Entre em contato com minha advogada se tiver preocupações. O nome dela é Danielle Pratt. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Quando contei a Danielle sobre a ligação mais tarde, ela disse que era inapropriado e possivelmente antiético. Terapeutas não devem entrar em contato com cônjuges sem consentimento. Ela está ultrapassando os limites. Senti-me validado sabendo que até a terapeuta estava errada. Johnny veio no sábado de manhã com sua caminhonete. Pronto para terminar isso, passamos 4 horas encaixotando tudo o que Rebecca tinha deixado para trás. Suas roupas que não couberam na primeira viagem, sua coleção de equipamentos de ginástica não utilizados, as almofadas decorativas que ela comprou que custavam mais do que mantimentos, os utensílios de cozinha chiques ainda na embalagem. Cada caixa representava dinheiro desperdiçado e discussões evitadas. Johnny carregou-os na caçamba da caminhonete enquanto eu os selava com fita adesiva. Você está bem? Olhei para a pilha de caixas. Melhor do que estive em anos, na verdade. Ele assentiu. Bom, você deveria ter feito isso há muito tempo, mas antes tarde do que nunca. Dirigimos até um depósito nos arredores da cidade. Aluguei a menor unidade que tinham e empilhamos as caixas de Rebecca lá dentro. A taxa mensal era de $60, mas ter as coisas dela completamente fora do meu espaço valia cada centavo. Johnny me ajudou a trocar as fechaduras da casa quando voltamos, só para o caso de ela tentar voltar quando eu estivesse no trabalho. Terminamos quando o sol estava se pondo. Ele saiu e eu caminhei pela minha casa olhando para todos os espaços vazios onde as coisas de Rebecca costumavam estar. Parecia maior, de alguma forma, mais limpa. Minha. Na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem de Chelsea. Rebecca quer saber se você vai pagar pela terapia e consulta de beleza dela, já que a separação é culpa sua e está causando problemas emocionais a ela. Encarei a mensagem por 1 minuto inteiro antes de encaminhá-la para Danielle. A resposta dela voltou em menos de 5 minutos. Absolutamente não. Eu cuido disso. 20 minutos depois, Chelsea mandou outra mensagem. Sua advogada é muito rude. Não respondi. Danielle ligou naquela tarde. Eu disse a eles, você não é responsável pelas despesas pessoais de Rebecca e parem de fazer exigências através de terceiros. Se tiverem pedidos legítimos, precisam passar por mim. Agradeci e voltei ao trabalho. Naquela noite, Rebecca enviou sua própria mensagem. Você costumava se importar comigo. Agora você nem me ajuda com necessidades básicas. Bloqueei o número dela como Danielle sugeriu e me senti mais leve imediatamente. Carlos postou a escala de horas extras e me inscrevi para todos os turnos disponíveis. Meu horário regular era de segunda a sexta, 8 horas por dia. Adicionei turnos de sábado e fiquei até tarde 3 noites por semana. O dinheiro extra foi direto para o cartão de crédito, começando com aquele que tinha 22% de juros. Fiz um pagamento de 800, o maior pagamento que já fiz, e vi o saldo cair. Parecia que estava lascando uma montanha, mas pelo menos estava me movendo na direção certa. Cada pagamento tornava o peso nos meus ombros um pouco menos pesado. Trabalhei até minhas costas doerem e minhas mãos terem cãibras, mas continuei. Cada caixa que levantei era um passo mais perto de estar livre da dívida que Rebecca criou. No final do mês, paguei 1.500. O conselheiro de crédito chamou isso de excelente progresso. Eu chamei de sobrevivência. 2 semanas depois, Danielle ligou sobre a sessão de mediação. A mediadora queria nós dois na mesma sala para discutir a divisão de tudo. Cheguei 15 minutos adiantado a um prédio de escritório simples com carpete cinza e luzes fluorescentes que zumbiam alto demais. Rebecca chegou na hora certa com Chelsea, que esperou no saguão, me dando olhares feios através da porta de vidro. A mediadora era uma mulher na casa dos 50 anos usando um cardigan e óculos em uma corrente. Ela se apresentou e explicou as regras básicas. Rebecca começou a chorar antes mesmo de nos sentarmos. Ela puxou lenços da bolsa e enxugou os olhos enquanto a mediadora esperava pacientemente. Finalmente começamos e a mediadora pediu a Rebecca para explicar sua posição. Ela começou um discurso sobre como eu a expulsei sem aviso e a deixei sem teto e falida. Sentei lá ouvindo ela reescrever a história enquanto a mediadora tomava notas. O choro ficou mais alto quando a mediadora perguntou sobre a dívida. Rebecca alegou que não sabia nada sobre os cartões de crédito ou quanto dinheiro gastava. A mediadora olhou para mim e eu puxei a pasta que Danielle preparou. 3 anos de extratos mostrando cada compra. A mediadora folheou-os lentamente. Rebecca chorou mais forte e disse que eu a estava emboscando com papelada. A sessão terminou depois de 1 hora com nada decidido, porque Rebecca se recusou a olhar para os números ou discutir qualquer coisa real. Ela apenas chorou e disse que eu estava sendo cruel.
No dia seguinte, Danielle se encontrou com o advogado de Rebecca no escritório dele no centro. Ela trouxe cópias de todos os registros de gastos e extratos bancários. Esperei no trabalho verificando meu telefone a cada 10 minutos. Danielle ligou durante meu intervalo de almoço. O advogado de Rebecca olhou para a documentação por 20 minutos, sem dizer muito. Então ele saiu da sala para falar com Rebecca em particular. Quando voltou, sugeriu a Danielle que Rebecca provavelmente deveria aceitar uma divisão justa em vez de lutar. O padrão de gastos fazia Rebecca parecer ruim e um juiz não seria simpático. Danielle disse que o advogado de Rebecca parecia cansada, como se soubesse que sua cliente era difícil e o caso era fraco. Senti algo se soltar no meu peito. Talvez isso acabasse sem uma enorme batalha judicial que custasse dinheiro que eu não tinha. Naquele fim de semana, Rebecca começou a postar nas redes sociais longos parágrafos sobre ter sido abandonada por um marido sem coração que a expulsou sem motivo. Ela escreveu sobre abuso emocional e controle financeiro. Chelsea e suas outras amigas deixaram comentários de apoio me chamando de nomes terríveis. Eu não respondi nem reagi. Na segunda-feira, 3 pessoas diferentes do trabalho me enviaram capturas de tela perguntando se eu estava bem. 2 caras com quem joguei basquete na faculdade me mandaram mensagens privadas. Ambos disseram basicamente a mesma coisa. Eles não estavam surpresos. Eles viram como Rebecca agia em festas e reuniões ao longo dos anos. Um deles disse que sua esposa parou de convidar Rebecca para as coisas porque ela só falava sobre compras e nunca perguntava nada a mais ninguém. Outro amigo do armazém disse que se lembrava de Rebecca aparecendo uma vez, exigindo que eu saísse do trabalho mais cedo para alguma emergência de salão. As pessoas tinham notado. Eu só não tinha percebido quantas. Comecei a procurar apartamentos naquela semana. A casa que alugávamos custava 1.400 por mês e eu não podia pagar sozinho, mesmo com horas extras. Além disso, cada cômodo me lembrava de discussões e decepções. Passei minhas noites depois do trabalho rolando listas de aluguel. A maioria dos lugares queria primeiro mês, último mês e um depósito de segurança. Fiz as contas repetidamente tentando descobrir o que eu poderia pagar. Estúdios pequenos custavam 800. Lugares de um quarto variavam de 900 a 1.000. Eu precisava de algo barato e perto do trabalho para economizar gasolina. Fiz uma lista de 5 possibilidades e comecei a ligar para os proprietários. Rebecca descobriu que eu estava procurando apartamentos. Chelsea deve ter passado pela casa e me visto carregando caixas para o meu carro, porque de repente meu telefone explodiu com mensagens. Rebecca disse que queria voltar para casa e tentar novamente. Ela prometeu que tinha mudado e faria melhor com o trabalho doméstico e os gastos. Ela enviou 12 mensagens seguidas sobre como valia a pena lutar pelo casamento e não devíamos desistir. Li as mensagens sentado no meu carro do lado de fora do armazém antes do meu turno começar. Então digitei uma mensagem de volta. Era tarde demais. Eu cansei de tentar consertar algo que ela nunca valorizou. Ela ligou imediatamente e deixei ir para o correio de voz. Ela ligou mais 6 vezes. Bloqueei o número dela novamente e entrei para trabalhar. A busca pelo apartamento levou mais uma semana. Olhei para 3 lugares que eram lixões com luminárias quebradas e manchas no tapete. Então encontrei um anúncio para um pequeno complexo perto do armazém. O nome do proprietário era Cornelius Brown e ele me encontrou lá em uma manhã de sábado. Ele era um cara mais velho, talvez 60 anos, que usava botas de trabalho e se movia devagar, mas firme. O complexo tinha 8 unidades e a minha ficaria no primeiro andar. Um quarto, um banheiro, uma cozinha mal grande o suficiente para se virar, mas estava limpa. O carpete era novo. O banheiro tinha sido atualizado recentemente. As janelas deixavam entrar luz solar real. Cornelius disse que o aluguel era 750 por mês. Eu poderia ir a pé para o trabalho em 20 minutos em dias bons. Eu disse a ele que ficaria com o apartamento e apertamos as mãos. Paguei o depósito e o primeiro mês ali mesmo com o dinheiro do meu último contra-cheque. O dia da mudança foi marcado para dali a 2 semanas. Johnny e Ryan tiraram o dia de folga para me ajudar na mudança. Eu não tinha muito. Minhas roupas, algumas coisas de cozinha, uma TV, meu colchão de ar. Carregamos tudo na caminhonete de Johnny em menos de 1 hora. A maior parte do que enchia a casa antiga pertencia a Rebecca. O sofá caro, a Peloton, todas as almofadas decorativas e mantas e porta-retratos, caixa após caixa de sapatos e bolsas e roupas, os utensílios de cozinha chiques ainda na embalagem. Percebi, parado naquela sala de estar vazia, que eu estava vivendo no espaço de Rebecca, não no nosso. Minha vida inteira cabia na caçamba de uma caminhonete. Dirigimos para o novo apartamento e descarregamos em 30 minutos. Johnny trouxe sanduíches e sentamos no chão comendo o almoço na minha sala de estar vazia. Ryan disse que o lugar tinha uma boa estrutura. Johnny disse que era um novo começo. Eu disse que parecia meu. Rebecca apareceu naquela noite sem aviso. Eu estava desempacotando coisas de cozinha quando alguém bateu forte na porta. Abri e lá estava ela usando óculos escuros caros e segurando o telefone. Ela passou por mim para dentro do apartamento olhando para o espaço vazio. Ela queria saber como eu podia pagar aquele lugar. A voz dela era afiada e acusatória. Mantive a calma e contei a verdade. Eu podia pagar porque não estava mais sustentando as compras dela. 750 por mês era barato comparado ao que os gastos dela custavam. Ela andou por todo o apartamento como se estivesse inspecionando. Verificou o quarto, olhou no banheiro, abriu a geladeira. Então ela se virou e disse: "Este lugar é patético e você vai se arrepender de me deixar." Ela mudou de tática rapidamente. A raiva desapareceu e de repente ela estava suave e triste. Ela sentou no meu colchão de ar e começou a falar sobre quando nos conhecemos. Lembra como éramos felizes? Lembra daquela viagem que fizemos para a praia? Lembra quando ficamos acordados à noite? Toda conversando, a voz dela ficou quieta e ela olhou para mim com olhos úmidos. Fiquei na porta e deixei ela terminar. Então eu a lembrei que a pessoa que ela era naquela época tinha um emprego. Ela tinha interesses além de gastar dinheiro. Ela realmente contribuía para o relacionamento.
Aquela pessoa desapareceu há 3 anos e eu não achava que ela voltaria. O rosto de Rebecca endureceu novamente. Ela se levantou e passou por mim até a porta. Ela disse que eu me arrependeria e garantiria que todos soubessem que tipo de pessoa eu realmente era. Meu telefone tocou 1 hora depois que Rebecca saiu. O nome de Danielle apareceu na tela. Atendi e ela parecia satisfeita. O advogado de Rebecca ligou para ela naquela tarde. Ele estava pressionando Rebecca fortemente para aceitar um acordo. A documentação de gastos fazia Rebecca parecer muito ruim e ambos sabiam disso. Rebecca queria evitar ir ao tribunal onde um juiz veria todos aqueles extratos de cartão de crédito. Danielle disse que deveríamos esperar uma oferta de acordo dentro de uma semana. Ela perguntou se eu estava pronto para acabar com isso. Eu disse que estava pronto há meses. Conversamos sobre como seria um acordo justo. Então agradeci e desliguei. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento vazio com seu carpete limpo e eletrodomésticos funcionando. O silêncio parecia bom, sem drama, sem choro, sem exigências, apenas espaço que era meu, para preencher como eu quisesse. Os papéis do acordo chegaram pelo correio 3 dias depois. Sentei na minha pequena mesa da cozinha, lendo os termos legais enquanto bebia café em uma caneca, que comprei por $2 no brechó. Rebecca ficaria com metade do pouco que possuíamos, que era principalmente móveis que ela escolheu. De qualquer forma, a divisão da dívida chamou minha atenção. O advogado dela propôs que 30 mil do total de 45 mil seriam responsabilidade dela. Liguei para Danielle e perguntei se poderíamos pressionar por 35 mil. Ela riu e disse que já tinha planejado contrapropor com esse número exato. Os registros de gastos deixavam claro para onde o dinheiro foi. E qualquer juiz olhando para esses extratos de cartão de crédito veria o nome de Rebecca em 90% das cobranças. Danielle enviou a contraproposta naquela tarde. Fui trabalhar me sentindo mais leve do que em meses, embora o armazém estivesse quente e as caixas parecessem mais pesadas que o normal. Carlos perguntou se eu queria almoçar, e eu disse sim pela primeira vez em semanas. Sentamos no caminhão dele comendo sanduíches da lanchonete da esquina, e ele me contou sobre seu próprio divórcio 5 anos atrás. A ex-esposa dele tinha drenado as economias deles com um namorado que ela estava vendo há 8 meses. Ele disse que a pior parte não foi o dinheiro ou a traição. Foi perceber que ele ignorou todos os sinais de alerta, porque não queria encarar a verdade. Entendi isso completamente. A resposta de Rebecca voltou 2 dias depois. Ela recusou a divisão de 35 mil e exigiu que mantivéssemos os 30 mil originais. Danielle me ligou no trabalho durante meu intervalo e explicou que o advogado de Rebecca provavelmente a estava aconselhando a aceitar o acordo, mas Rebecca não estava ouvindo. Ela queria brigar por despeito, não por estratégia. Danielle disse que esperaríamos. Às vezes as pessoas precisavam de tempo para perceber que estavam piorando as coisas para si mesmas. Voltei a carregar caminhões e tentei não pensar em quanto tempo mais isso poderia se arrastar. Naquela noite, Rebecca me mandou uma mensagem diretamente pela primeira vez em semanas. A mensagem dizia que o advogado dela estava sendo muito negativo e ela sabia que um juiz veria as coisas do jeito dela. Ela disse que eu estava tentando puni-la por ser uma mulher que valorizava o autocuidado. Não respondi. Na manhã seguinte, Danielle ligou novamente. O advogado de Rebecca aparentemente assentou e explicou o que aconteceria no tribunal. Um juiz olharia para 3 anos de desemprego, extratos de cartão de crédito mostrando compras de luxo enquanto as contas não eram pagas e testemunhos sobre a recusa em assumir responsabilidades domésticas básicas. O advogado disse a Rebecca que ela teria sorte se um juiz lhe atribuísse apenas 35 mil da dívida. Ela poderia acabar com 40 mil ou mais. Rebecca concordou com a divisão de 35 mil naquela tarde. Agendamos a assinatura para a terça-feira seguinte no escritório de Danielle. Tirei meio dia de folga do trabalho e dirigi até o pequeno prédio no centro onde Danielle alugava espaço. A sala de espera tinha pinturas genéricas de paisagens e revistas de 6 meses atrás. Rebecca chegou 10 minutos atrasada com Chelsea, que sentou no canto me olhando feio enquanto Rebecca assinava papéis. Danielle nos guiou por cada documento, explicando o que estávamos concordando. Rebecca chorou durante todo o processo, seu rímel escorrendo pelo rosto em estrias escuras. Ela continuava parando para enxugar os olhos e assoar o nariz. Quando chegamos à página final de assinatura, ela olhou para mim com olhos vermelhos e inchados. Ela disse que mudaria de verdade desta vez se eu lhe desse outra chance. Ela disse que entendia agora o que eu estava tentando lhe dizer. Ela disse que conseguiria um emprego e pararia de gastar, e realmente ajudaria em casa. A voz dela falhava a cada palavra. Olhei para ela sentada lá com uma camisa que provavelmente custava mais do que minhas compras semanais e não senti nada além de cansaço. Disse a ela honestamente que não acreditava que ela mudaria. E mesmo que mudasse, eu tinha percebido algo importante nas últimas semanas. Eu estava mais feliz sem ela. O apartamento estava quieto e limpo. Meu salário ia para pagar dívidas, em vez de financiar viagens de compras. Eu dormia a noite toda sem acordar ansioso com dinheiro. Eu não queria voltar para o estresse e o caos, mesmo que ela prometesse ser diferente. O rosto de Rebecca se contraiu e ela assinou o último papel com a mão trêmula. Chelsea se levantou e pegou o braço dela, puxando-a para a porta. Chelsea se virou e me deu um olhar que deixava claro que ela achava que eu era o vilão nesta história. A porta se fechou atrás delas, e senti meus ombros relaxarem. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. Danielle me ligou no trabalho para dizer que o juiz havia assinado tudo e estava oficialmente acabado. Agradeci e desliguei. Depois fiquei no armazém olhando para uma pilha de caixas por 1 minuto inteiro. Naquela noite, dirigi até um pequeno restaurante italiano pelo qual passei centenas de vezes, mas nunca entrei porque parecia muito caro. Sentei-me sozinho em uma mesa de canto e pedi frango à parmegiana com uma salada. A comida era boa, não incrível, apenas sólida e bem preparada. Comi devagar e percebi que esta era a primeira vez que me sentava em um restaurante em meses, sem calcular quanto custava a refeição e se podíamos pagar. A conta deu $23 com gorjeta. Paguei sem o pico usual de ansiedade sobre a fatura do cartão de crédito. Voltando para o meu caminhão no estacionamento, senti algo próximo da paz. Na segunda-feira seguinte no trabalho, Carlos me puxou de lado durante nosso intervalo matinal. Ele disse que o atual supervisor do turno da noite estava se aposentando em 3 meses, e eles anunciariam a posição internamente. Ele perguntou se eu estaria interessado. O aumento salarial era de mais $4 por hora.
o que somaria várias centenas de dólares extras a cada mês. Eu poderia usar esse dinheiro para atacar a dívida restante ainda mais rápido, disse a Carlos, que estava definitivamente interessado. Ele assentiu e disse que daria uma boa palavra ao gerente do armazém. No resto da semana, me vi trabalhando com mais foco e energia do que tive em anos. Eu não estava me arrastando pelos turnos, contando as horas até poder ir para casa e desabar. Eu estava realmente pensando no trabalho, encontrando maneiras mais eficientes de organizar remessas e ajudando novos funcionários a aprender os sistemas. Carlos notou. Ele me parou na sexta-feira à tarde e disse que já tinha falado com o gerente sobre mim. A conversa tinha corrido bem. Rebecca começou a me mandar mensagens novamente cerca de 2 semanas depois que o divórcio foi finalizado. As mensagens chegavam tarde da noite, geralmente depois das 23 horas. Algumas eram raivosas, me chamando de egoísta e dizendo que eu a abandonei quando ela precisava de apoio. Algumas eram tristes, falando sobre como ela se sentia solitária e o quanto sentia minha falta. Algumas tentavam ser amigáveis e casuais, perguntando como eu estava e mencionando coisas que ela tinha visto que a lembravam de mim. Mantive minhas respostas curtas e factuais. Quando ela perguntou sobre pegar alguns itens que deixou para trás, eu disse para ela coordenar com Daniele. Quando ela disse que queria falar sobre o que deu errado, eu disse que não havia mais nada para discutir. Quando ela enviou uma longa mensagem às 2 da manhã sobre como estava em terapia e trabalhando em si mesma, esperei até de manhã e respondi que estava feliz por ela estar recebendo ajuda. Não me envolvi com o conteúdo emocional, nem me deixei ser puxado de volta para conversas sobre nosso relacionamento. Daniele tinha me avisado que isso poderia acontecer. Ela disse que algumas pessoas não conseguiam aceitar que realmente acabou e continuariam tentando manter a conexão de qualquer maneira que pudessem. A melhor abordagem era permanecer educado, mas distante. Johnny me ligou no início de novembro e perguntou o que eu faria no dia de ação de graças. Eu disse que não tinha pensado nisso. Ele disse que sua esposa estava oferecendo o jantar para a família e eu deveria ir. Os filhos dele estariam lá, os pais dele, alguns primos. Hesitei porque não passava um feriado com a família extensa há 3 anos. Rebecca sempre insistiu que fizéssemos o dia de ação de graças em restaurantes caros porque ela não queria cozinhar e não queria lidar com o drama da família. As refeições no restaurante custavam 200 ou mais e me deixavam estressado com dinheiro por semanas depois. Johnny disse que sua esposa estava fazendo peru e todos os acompanhamentos de sempre. Nada chique, apenas reunião de família para comer muita comida e assistir futebol americano. Eu disse sim, desligando o telefone. Percebi que este era o primeiro feriado em 3 anos que eu estava realmente ansioso para ir, em vez de temer o custo e o drama e as reclamações de Rebecca sobre o que não estava perfeito. A promoção de supervisor saiu em meados de dezembro. O gerente do armazém me chamou em seu escritório e me ofereceu a posição a partir de 1º de janeiro. Aceitei imediatamente. O aumento salarial foi na verdade de R$ 4,50 por hora, um pouco mais do que Carlos havia mencionado. Isso somava 720 extras por mês antes dos impostos. Fiz as contas na minha cabeça e percebi que poderia estar completamente livre de dívidas em 18 meses em vez de 3 anos. Naquela noite, fui ao banco e abri uma conta poupança separada, a qual apenas eu tinha acesso. Transferi 50 para ela como começo. Foi bom ver o dinheiro indo para a poupança, em vez de tudo desaparecer em pagamentos de dívidas e gastos de Rebecca. A conta era minha apenas em meu nome e ninguém podia tocá-la além de mim. Encontrei-me com o conselheiro de crédito em fevereiro e trouxe todos os meus extratos atualizados. Ele abriu minha conta no computador e examinou o histórico de pagamentos por vários minutos enquanto eu ficava sentado esperando. Então ele virou o monitor para que eu pudesse ver e apontou para o gráfico da linha do tempo projetada. De acordo com seus cálculos, eu estava 3 meses adiantado no cronograma do plano de pagamento da dívida que havíamos estabelecido em outubro. Se eu continuasse fazendo os mesmos pagamentos que estava fazendo, estaria completamente livre de dívidas em 2 anos, em vez da estimativa original de 4 anos. Ele perguntou o que havia mudado, e contei a ele sobre a promoção de supervisor e as horas extras que eu estava fazendo. Ele assentiu e disse que a maioria das pessoas na minha situação teria comemorado a renda extra afrouxando o orçamento. Mas eu fiz o oposto e ataquei a dívida com mais força. Isso fez toda a diferença. Saindo do escritório dele, senti algo que não sentia há anos. Orgulho de mim mesmo. Orgulho real baseado em realizações reais, em vez de apenas sobreviver a mais um dia. Johnny me ligou na semana seguinte enquanto eu almoçava no armazém. Ele disse que Chelsea tinha contado algo interessante. Rebecca finalmente conseguiu um emprego. Ela estava trabalhando no varejo em uma das lojas onde costumava fazer compras o tempo todo, aquela onde ela tinha gasto milhares em roupas e acessórios. Chelsea disse que Rebecca não tinha mais escolha, porque não conseguia pagar suas contas. O acordo da dívida a deixou com 35 mil para pagar com seu salário de varejo, e aparentemente a realidade finalmente atingiu. Johnny disse que se mencionou que Rebecca estava trabalhando em tempo integral, 40 horas por semana em pé, lidando com clientes. Perguntei se Rebecca estava reclamando sobre isso, e Johnny disse que na verdade não. De acordo com Chelsea, Rebecca parecia cansada, mas não estava fazendo seu drama habitual sobre como tudo era difícil. Ela estava apenas fazendo o trabalho porque tinha que fazer. 3 semanas depois, encontrei Rebecca no supermercado. Eu estava pegando legumes e frango para a semana, quando vi alguém na seção de hortifruti que parecia familiar, mas diferente. Levei 5 segundos inteiros para perceber que era Rebecca. Ela estava com seu cabelo castanho natural em vez das luzes caras. Ela usava jeans simples e uma camisa básica em vez de roupas de grife. Ela parecia cansada, muito cansada, com olheiras e sem maquiagem. Ela me viu ao mesmo tempo e congelou com um saco de maçãs na mão. Caminhei até ela e disse olá. Ela disse oi de volta baixinho. Ficamos lá por um momento, e então ela disse que o trabalho era realmente ok. Ela estava aprendendo coisas que nunca se preocupou em aprender antes. Como fazer orçamento e economizar dinheiro. Ela recebia a cada 2 semanas e tinha que fazer esse dinheiro cobrir aluguel e comida e contas sem sobrar nada para compras ou salões. Era difícil, mas ela estava conseguindo. Perguntei como ela estava lidando com a dívida, e ela disse que configurou pagamentos automáticos para não poder pular. Todo mês, uma parte do seu salário ia direto para os cartões de crédito, antes que ela pudesse tocar.
Ela odiava ver aquele dinheiro desaparecer, mas entendia agora por que eu estive tão estressado todos aqueles anos. Conversamos por mais alguns minutos, e então, ela disse algo que me surpreendeu. Ela pediu desculpas. Desculpas de verdade. Não o falso sinto muito que ela costumava dar quando queria algo. Ela disse que entendia agora o que eu estava enfrentando. Trabalhar o dia todo e chegar em casa para uma bagunça, e não ter dinheiro porque outra pessoa gastou tudo. Ela disse que finalmente entendeu. Viver isso, ela mesma ensinou a ela o que 3 anos de eu explicando nunca puderam. Eu disse a ela que aceitava suas desculpas e que estava feliz por ela estar aprendendo a cuidar de si mesma. Então deixei claro que não iríamos voltar. Ela assentiu e disse que sabia disso. Ela não estava pedindo para voltar. Ela só queria que eu soubesse que sentia muito e que estava tentando ser melhor. Dissemos adeus e seguimos nossos caminhos separados na loja. Caminhando para o caixa, me senti mais leve de alguma forma. O pedido de desculpas não consertou nada, mas fechou algo que estava aberto. Comecei a namorar casualmente em março. Nada sério, apenas café ou jantar com mulheres que conheci através de amigos do trabalho ou online. O primeiro encontro que tive foi com alguém chamada Lisa, que trabalhava em logística em uma empresa diferente. Nós nos encontramos para um café e conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre seu trabalho e seus hobbies e seus objetivos para os próximos anos. Ela tinha seu próprio apartamento e seu próprio carro e seu próprio dinheiro. Ela pagou pelo seu próprio café sem esperar que eu cobrisse. A conversa fluiu naturalmente porque nós dois tínhamos coisas para conversar além de compras e tratamentos de beleza. Ela perguntou sobre meu trabalho e realmente ouviu as respostas em vez de mudar o assunto de volta para si mesma. Saí em encontros com algumas outras mulheres nos próximos meses e percebi algo. Eu gostava de conversar com mulheres que tinham seus próprios interesses e carreiras. Foi refrescante. Foi revelador. Eu tinha esquecido como era ter uma conversa com alguém que contribuía igualmente em vez de apenas tirar. Meu apartamento parecia um lar em abril. Eu morava lá há 5 meses, e ele tinha se transformado de um espaço vazio em meu espaço. A mobília era básica, mas confortável. A cozinha tinha suprimentos que eu realmente usava para cozinhar. Refeições de verdade. O banheiro ficava limpo porque eu o limpava regularmente. Tudo no apartamento foi pago com dinheiro que eu ganhei e gerenciei sozinho. Nenhuma dívida ligada a nada disso. O sofá custou R$200 de uma loja de móveis com desconto, em vez de 4.000 a crédito. A TV era de tamanho modesto que comprei em promoção em vez da maior disponível. Os pratos eram pratos brancos simples da loja de $1, em vez de conjuntos de grife caros. Entrar pela porta depois do trabalho parecia bom em vez de estressante. Isso era meu, pequeno e simples, mas meu. Rebeca me enviou uma mensagem no final de abril no que teria sido nosso aniversário de casamento. Vi a notificação e quase não abri, mas a curiosidade levou a melhor. A mensagem era longa. Ela me agradeceu por forçá-la a encarar a realidade, mesmo que ela me odiasse por isso na época. Ela disse que ser expulsa e ter que se sustentar foi a pior coisa que já aconteceu. Com ela, mas também a melhor coisa. Ela estava em terapia real agora, não o tipo onde o terapeuta apenas validava tudo o que ela dizia. Esse terapeuta a desafiava e a fazia olhar honestamente para seu comportamento. Ela estava aprendendo sobre si mesma e por que agia da maneira que agia. Ela disse que tinha um longo caminho a percorrer, mas estava tentando. A mensagem terminou com ela dizendo que não esperava nada de mim e não estava tentando voltar. Ela só queria que eu soubesse que deixá-la provavelmente salvou a vida dela, mesmo que não parecesse na época. Li a mensagem 2 vezes e depois respondi. Mantive curto e gentil. Disse a ela que estava feliz por ela estar recebendo ajuda real e aprendendo a cuidar de si mesma. Desejei-lhe o bem e falei sério. Enviando essa mensagem, percebi algo importante. Eu não estava mais com raiva. A raiva que queimou em mim por meses depois que empacotei as coisas dela tinha desaparecido. Tinha desaparecido tão gradualmente que não notei sumindo. Agora eu apenas me sentia grato. Grato por ter tido a coragem de me afastar de algo que estava me destruindo. Grato por ter permanecido firme mesmo quando ela chorou e implorou e ameaçou. Grato por ter me escolhido pela primeira vez em vez de tentar consertar alguém que não queria ser consertado. Carlos me puxou de lado no início de maio e me disse que estava se aposentando no final do mês. Ele estava na empresa há 32 anos e era hora de passar seus dias fazendo algo diferente. De gerenciar operações de armazém. Ele disse que já tinha falado com o gerente regional e me recomendado para sua posição. O trabalho de gerente de armazém vinha com outro aumento significativo, melhores benefícios e um veículo da empresa para visitas ao local. Eu gerenciaria toda a instalação em vez de apenas supervisionar um turno. Carlos disse que eu tinha ganhado isso através de trabalho, duro e dedicação, e ele confiava em mim para fazer o trabalho direito. 2 semanas depois, fui chamado para uma reunião com o gerente regional, que me ofereceu a posição oficialmente. Aceitei imediatamente. O aumento salarial foi de mais $3 por hora, mais bônus trimestrais com base no desempenho da instalação. Os benefícios incluíam melhor seguro-saúde e um programa de equiparação de aposentadoria para o qual eu poderia realmente contribuir. Agora, 1 ano depois que Rebeca e eu nos separamos, fiz o pagamento final da dívida do cartão de crédito. O último cartão tinha um saldo de 800 e paguei integralmente em uma sexta-feira à tarde em junho. Acessei a conta e vi o saldo mudar para 0. Então entrei nos outros cartões e vi todos zeros, completamente livres de dívidas, exceto pelo pagamento do meu carro que tinha 2 anos restantes. Sentei na minha mesa da cozinha e olhei para aqueles saldos zerados por um longo tempo. 45.000 em dívidas se foram, pagos através de turnos extras e orçamento cuidadoso, e dizendo não a coisas que eu não precisava. Liguei para Johnny e disse que queria levar ele e sua família para jantar naquele fim de semana por minha conta, em um restaurante agradável que eu poderia realmente pagar. Ele disse que eu não precisava fazer isso, mas insisti. Ele me ajudou no pior momento da minha vida, e eu queria agradecer adequadamente. Sábado à noite, levei Johnny, sua esposa e seus 2 filhos a uma churrascaria e paguei por tudo sem estresse ou preocupação. A conta foi de 160 e entreguei meu cartão sabendo que tinha o dinheiro na minha conta para cobrir. Sem dívidas, sem pânico, apenas um bom jantar com a família que me apoiou.
quando eu mais precisava. A empresa me enviou para uma conferência regional de logística em Chicago 3 meses após minha promoção. Eu nunca tinha ido a algo assim antes, principalmente apenas gerentes de armazém e coordenadores de todo o meio oeste falando sobre melhorias de eficiência e sistemas de inventário. O hotel tinha uma daquelas grandes salas de conferência com mesas redondas e café terrível. Sentei-me em uma mesa perto dos fundos durante o intervalo do almoço e uma mulher da minha idade sentou-se à minha frente. Ela tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo prático e usava um blazer simples sem joias, exceto um relógio. Ela sorriu e se apresentou como Emily Doyle, coordenadora de logística, de uma empresa de distribuição a 2 estados de distância. Começamos a falar sobre as sessões da manhã e de alguma forma acabamos discutindo todo o resto. Ela era engraçada e inteligente, e tinha opiniões sobre gestão da cadeia de suprimentos que realmente faziam sentido. Quando o almoço terminou, trocamos números e ela me mandou uma mensagem naquela noite perguntando se eu queria jantar, já que nós dois estávamos presos no hotel de qualquer maneira. Encontramos-nos no restaurante lá embaixo e conversamos por 3 horas. Ela me contou sobre seu trabalho e seu apartamento e como estava economizando para comprar um condomínio. Contei a ela sobre o divórcio e ela não olhou para mim com pena ou julgamento, apenas compreensão. Ela disse que seu ex-marido tinha sido semelhante, sempre pegando e nunca contribuindo, gastando o dinheiro dela enquanto ela trabalhava em 2 empregos para mantê-los à tona. Ela finalmente o deixou há 2 anos e reconstruiu sua vida do zero. A conferência terminou, mas continuamos mandando mensagens, depois ligando, depois conversando por vídeo na maioria das noites, depois do trabalho. Um mês depois, dirigi 4 horas para visitá-la no fim de semana. Fomos jantar em um lugar que ela gostava e andamos pelo bairro dela, e parecia fácil, natural, como conversar, com alguém que realmente entendia o que significava parceria. Ela veio me visitar no fim de semana seguinte e conheceu Johnny e sua família. Johnny me puxou de lado mais tarde e disse que gostava dela, que ela parecia sólida e real. 3 meses após a conferência, oficializamos. Emily e eu estávamos namorando seriamente, e nenhum de nós via sentido em fazer jogos ou fingir que não nos importávamos. Uma noite na casa dela, contei a ela a história completa sobre Rebecca. O vício em compras, a recusa em trabalhar ou limpar, os 80 mil em dívidas, tudo. Emily ouviu sem interromper, e quando terminei, ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou minha mão. Ela disse que seu ex tinha sido da mesma maneira, apenas de formas diferentes. Ele largava emprego após emprego, alegando que não o valorizavam, enquanto ela pagava todas as contas. Ele prometia ajudar no apartamento, mas passava os dias jogando videogame. Ela entendia completamente como era carregar alguém que se recusava a ficar de pé sozinho. Aquela conversa mudou algo entre nós. Nós dois sabíamos o que não queríamos e o que queríamos. Queríamos parceria igualitária, responsabilidade compartilhada, alguém que aparecesse. Johnny me ligou uma tarde, 6 meses depois do meu relacionamento com Emily. Ele disse que Chelsea tinha contado algo interessante. Rebecca estava noiva. Ela conheceu alguém na loja de varejo, onde trabalhava, outro funcionário que estava lá há anos. Eles estavam namorando há 4 meses e ele a pediu em casamento na semana passada. Chelsea disse que Rebecca parecia diferente agora, realmente feliz de uma forma genuína, em vez da felicidade maníaca das compras. Ela e seu noivo estavam dividindo as contas 50-50. Ela lavava sua própria roupa e cozinhava refeições, e mantinha o apartamento limpo. Chelsea disse que Rebecca falava sobre seu trabalho como se importasse para ela, sobre economizar dinheiro para o casamento em vez de gastar em tratamentos de salão. Ela aparentemente tinha se tornado a pessoa que se recusou a ser durante nosso casamento. Sentei com essa informação por um tempo. Minha primeira reação me surpreendeu porque eu não estava com raiva ou amargo. Eu estava genuinamente feliz por ela. Às vezes, as pessoas precisam chegar ao fundo do poço antes de mudar. E nosso divórcio aparentemente tinha sido o fundo do poço dela. Ela tinha perdido tudo. Teve que se mudar com Chelsea. Teve que arrumar um emprego pela primeira vez em anos. Teve que encarar a realidade sem alguém a habilitando. E de alguma forma, isso a forçou a crescer. Eu esperava que fosse um crescimento real, e não apenas comportamento temporário. Eu esperava que ela tivesse aprendido algo com o desmoronamento do nosso casamento. Mas principalmente eu esperava que ela estivesse realmente feliz porque eu estava feliz, e não havia sentido em carregar raiva. Emily se mudou comigo depois de 6 meses de namoro. Ela deu aviso em seu apartamento, e passamos um fim de semana mudando as coisas dela com a ajuda de Ryan e Johnny. Os móveis dela eram coisas agradáveis, mas modestas, que ela economizou e comprou, sozinha. Ela tinha suprimentos de cozinha que realmente eram usados, e livros e plantas que ela mantinha vivos. Na primeira noite em que ela estava oficialmente morando comigo, sentamos no sofá e ela puxou o laptop. Ela disse que deveríamos começar a economizar juntos para uma casa. Ela estava economizando por conta própria, mas se combinássemos nossos esforços, poderíamos ter um pagamento inicial em 2 anos. Ela abriu uma planilha mostrando seus cálculos, quanto cada um contribuiria mensalmente, quais bairros poderíamos pagar, para que tipo de hipoteca nos qualificaríamos. Foi incrível estar com alguém que pensava em nosso futuro como uma parceria, que planejava e economizava e trabalhava em direção a objetivos compartilhados. Abrimos uma conta poupança conjunta na semana seguinte e configuramos transferências automáticas de ambos os nossos contra-cheques. Todo mês eu via aquele saldo crescer e sentia orgulho em vez de ansiedade. Isso era dinheiro que estávamos construindo juntos, não dívida na qual eu estava me afogando sozinho. 2 anos após meu divórcio, Emily e eu compramos uma casa. Era pequena, apenas 3 quartos, em um bairro a 20 minutos do meu armazém, mas era nossa. Ambos os nossos nomes na hipoteca, ambos contribuindo igualmente para o pagamento inicial. Tínhamos economizado 30 mil juntos e demos de entrada em uma casa que custou 160 mil. O pagamento da hipoteca era menor do que o que estávamos pagando de aluguel pelo meu apartamento. Passamos os fins de semana pintando quartos e consertando o quintal e escolhendo móveis juntos. Tudo o que compramos, discutimos e concordamos. Nada apareceu em um cartão de crédito como surpresa. Emily foi promovida em sua empresa a coordenadora de logística sênior com um aumento significativo. Fui promovido a gerente regional de armazém, supervisionando 3 locais em todo o estado. O trabalho era exigente, muitas viagens e resolução de
problemas e gerenciamento de várias equipes. Mas era gratificante. Eu tinha uma parceira que apoiava minha carreira enquanto construía a dela, em vez de alguém que se ressentia de mim por trabalhar. Nós nos casamos em uma tarde de sábado em outubro, 3 anos depois de nos conhecermos. Cerimônia simples em um local pequeno com amigos próximos e familiares. Emily usou um vestido que ela mesma escolheu, que custou 300 e estava linda. Eu usei um terno que já possuía. Johnny fez um discurso sobre o quão longe eu tinha chegado daquele cara exausto que finalmente se defendeu há 3 anos. Ele falou sobre me ver lutar sob um peso que não era meu para carregar e como ficou orgulhoso quando finalmente o larguei. Os pais de Emily fizeram um discurso sobre como estavam felizes por sua filha ter encontrado alguém que a tratava como uma parceira igual. Jantamos e dançamos e saímos às 21 horas, porque nenhum de nós gostava de ser o centro das atenções por muito tempo. O casamento inteiro custou 8 mil, que economizamos especificamente e pagamos integralmente. Sem dívidas, sem estresse, apenas um bom dia comemorando com pessoas de quem gostávamos. Uma semana depois do casamento, um cartão chegou pelo correio. A letra de Rebecca no envelope. Dentro havia um cartão de felicitações com uma mensagem genuína, dizendo que ela estava feliz por eu ter encontrado alguém que me apreciava. Ela disse que sentia muito por como as coisas terminaram entre nós e grata por eu tê-la forçado a encarar a realidade, mesmo que ela me odiasse. Por isso, na época, ela estava casada agora também, e finalmente entendia o que parceria realmente significava. Mostrei o cartão a Emily e disse a ela que apreciava o gesto e o crescimento que ele representava. Emily disse que exigia coragem em enviar algo assim e respeitava Rebecca por fazê-lo. Colocamos o cartão em uma gaveta e seguimos com nossas vidas. 3 anos após meu divórcio, eu estava vivendo em uma casa que possuía em conjunto com uma parceira igual, completamente livre de dívidas, prosperando em minha carreira, genuinamente feliz. Eu acordava todas as manhãs ao lado de alguém que fazia sua parte e esperava que eu fizesse a minha. Dividíamos tarefas e contas e decisões, falávamos sobre problemas em vez de evitá-los. Levávamos dinheiro e planejávamos o futuro e apoiávamos os objetivos um do outro. Afastar-me daquela situação tóxica com Rebecca foi a decisão mais difícil que já tomei. Parado naquela casa limpa com as caixas empacotadas dela, sabendo que estava prestes a explodir meu casamento e enfrentar o desconhecido. Mas também foi a melhor decisão que já tomei. Às vezes a coisa mais difícil e a coisa certa são a mesma coisa. Às vezes você tem que escolher a si mesmo, mesmo quando todos dizem que isso é egoísmo. Escolhi a mim mesmo e construí uma vida que vale a pena viver. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer.